dia! Sejam bem-vindos a mais um Café com Palavra. Eu sou o pastor Marcos Melo e juntos estaremos estudando um pouco da Palavra de Deus. Todas as terças-feiras estaremos juntos às 7 horas da manhã para refletirmos sobre o que o Senhor tem a nos falar. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a perspectiva da ressurreição de Cristo. No último domingo, nós comemoramos o Domingo de Páscoa. A Páscoa era uma festa antiga realizada pelos judeus, que os cristãos adotaram em seguida por causa de Jesus Cristo e da sua ressurreição. Nós vamos entender um pouco sobre essa perspectiva através desse estudo. Fique comigo, estaremos juntos refletindo sobre esse tema. Amém. A perspectiva sobre a ressurreição de Cristo. Certo homem tinha em sua escrivaninha uma plaqueta com os dizeres: olhe sempre para baixo. Todas as pessoas que entravam em sua sala lhe perguntavam: essa frase não deveria ser olhe sempre para cima? Depende do lugar onde está sentado, explicava ele. Então ele dizia que sempre podia olhar para baixo em qualquer situação, pois estava sentado nos lugares celestiais em Cristo. Assim sendo, ele enxergava todas as circunstâncias da vida sob uma nova perspectiva, uma nova visão. A perspectiva que se tem quando se vê a vida pelos olhos de Cristo, o Rei. Defino esse modo de encarar a vida como uma perspectiva da ressurreição, ou seja, a capacidade de ver os fatos da nossa situação atual não são como elas são, mas pelos óculos da morte e ressurreição de Cristo, aplicadas à nossa vida, nós temos uma nova visão. A Páscoa é uma boa ocasião para pedir que Deus nos ajude a ver o Cristo ressurreto sob uma nova luz, para que também sejamos capazes de olhar sempre para baixo, ou seja, vendo do alto, olhando de cima, como se estivéssemos no lugar de Cristo. Quando nascemos, Deus nos concedeu olhos físicos e a capacidade de enxergar as coisas. Quando nascemos de novo, Deus nos deu também capacidade de enxergar, só que com olhos espirituais. Mas é necessário todo um processo para aprendermos a abrir esses olhos espirituais e desenvolver esse tipo de visão. No caso dos discípulos de Jesus, uma parte desse processo de abrir os olhos espirituais foi aprender a encarar a morte de Jesus, não apenas como uma circunstância comum, mas enxergando o que havia de transcendental nela. Eles tiveram que ver que ele havia ressuscitado e estava novamente vivo. E afinal, quando entenderam o verdadeiro sentido da morte e ressurreição dele, passaram a enxergar a vida com a perspectiva da ressurreição. Então ele expunha-lhes a palavra e que a seu respeito constava em todas as Escrituras, diz lá em Lucas capítulo 24. E nós também podemos possuir esse modo de enxergar a vida, se aprendermos a ver a Páscoa de maneira como os discípulos finalmente a viram. Mas primeiro é necessário analisarmos o processo pelo qual eles passaram antes de chegar a essa compreensão dos fatos.
A primeira Páscoa. Era manhã de domingo, provavelmente uma linda manhã da primavera na Palestina. Duas mulheres que se achavam muito aflitas, sem entender a morte de Jesus, foram ao túmulo dele. Imagine-se a surpresa que tiveram quando, ali chegando, viram que a enorme pedra que cercava a boca do túmulo fora removida e que o corpo do Senhor não estava nele. Elas ainda não estavam compreendendo tudo isso, porque estavam olhando para os fatos com os olhos naturais. De repente, apareceram dois homens que lhe perguntaram: por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscitado. Então elas se lembraram das suas palavras. Naquele momento, como que uma luz penetrou-lhes a mente. Abriram-se-lhe os olhos espirituais daquelas mulheres, e elas perceberam que já havia acontecido o que ele dissera que iria acontecer. Isso se chama luz espiritual. Continuando a ler o capítulo 24, vemos que as mulheres ficaram tão felizes que voltaram à cidade para contar o fato aos outros. Quando encontraram os discípulos, disseram-lhes: vimos uns anjos. Ah não, disseram eles entre si, agora até vendo anjos essas mulheres estão? Aqueles homens estavam tão concentrados nos fatos naturais da morte de Jesus que não conseguiam enxergar nada no plano espiritual. Só viam que ele fora crucificado e que estava morto. Todas as suas esperanças estavam desfeitas. Enxergavam apenas a tragédia. Para eles, aquilo que as mulheres diziam não fazia sentido. Anjos? A pedra fora do lugar? Mas entre si comentavam: por via das dúvidas, não custa a gente conferir. Então correram ao túmulo para verem por si mesmos. Olha, ali estão os panos como foram deixados, mas o Senhor não está lá. Depois disso, Lucas relata o encontro de Jesus com dois discípulos na estrada de Emaús. Ele se pôs a caminhar ao lado deles, mas não o reconheceram. Por quê? A resposta se acha no versículo 16. Os seus olhos estavam impedidos de reconhecê-lo. Não é interessante isso? Era como se estivessem sob a mira de uma câmera escondida. Jesus, que estava por trás da câmera, sabia exatamente tudo o que estava passando, mas os dois não tinham a menor ideia. Sobre o que vocês estão conversando? Disse ele. O que quer dizer com essa pergunta? Não sabe o que aconteceu? Ele pretextou não saber. Não sei. Conte-me. Então eles se puseram a contar-lhe tudo o que havia acontecido em Jerusalém naquela semana. Ele era o Filho de Deus, ele era um profeta, com feitos prodigiosos, todos estávamos com nossas esperanças voltadas para ele, mas ele morreu. Daí Jesus começou a explicar-lhes todas as coisas que, segundo as Escrituras, deveriam acontecer-lhe, mas ainda assim não o reconheceram. Isso só aconteceu depois que ocorreu outro fato. No verso 28, diz que Jesus fez menção de passar adiante, mas eles o convidaram a ir jantar em sua casa. E quando ele pegou o pão e abençoou, os seus olhos se abriram e eles reconheceram. A perspectiva da ressurreição é um dom do Mestre, não é coisa do homem. O que poderia ter acontecido se aqueles discípulos não fossem hospitaleiros? Jesus estava disposto a seguir viagem, mas eles o convenceram a ficar ali. Jesus queria que a sua presença fosse desejada. Se quisermos que Cristo esclareça suas
palavras em nós, é necessário que primeiro desejemos a presença dele. Expressar dessa forma nosso amor para com Jesus faz com que ele venha. Parta o pão conosco e nos abra os olhos. Só depois que eles lhe pediram para ficar, foi que ele sentou-se à mesa e eles tiveram seus olhos abertos. É ele, exclamaram os discípulos. E aí ele desapareceu de sua presença. E os dois voltaram a Jerusalém, onde encontraram outros e disseram que haviam visto o Mestre. Realmente o Senhor ressurgiu. A palavra realmente tem uma forte implicação aí. Significa que aqueles homens que tinham ouvido falar da ressurreição, agora realmente conheciam o fato. A doutrina estava se tornando experiência. A verdade explícita nas palavras, realmente o Senhor ressurgiu, estava penetrando no seu espírito de cada um. E enquanto aqueles dois discípulos ainda estavam relatando aos outros a experiência vivida, então ele apareceu, Jesus apareceu no meio deles. E eles disseram, é um fantasma. Jesus respondeu, não sou um fantasma, podem tocar-me, peguem minhas mãos, estão vendo essas cicatrizes nelas? Estão vendo todas as cicatrizes nos meus pés? Em seguida, como se quisesse ter certeza de que eles compreendiam mesmo que ele estava vivo, perguntou-lhes se tinham peixe. E eles devem ter dito entre si, é claro que ele não vai comer, mas é claro que ele vai comer. Embora tivesse entrado ali, passando por uma porta fechada, estava vivo como eles, e ficaram a olhá-lo atentamente, enquanto ele comia o peixe. Provavelmente achavam que iriam ver o alimento descer para o estômago, como se fosse um fantasma ou algo transparente. Olhavam-no para ter certeza de que era ele mesmo, ou talvez uma visão, ou uma alma do outro mundo. Mas, na verdade, era ele mesmo, era o próprio Jesus que eles haviam conhecido. No verso 45, os discípulos receberam a revelação dessa nova perspectiva, da nova forma como temos que receber a nossa. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. É importante saber que esse abrir de olhos não é um acontecimento súbito, é um processo. Nós vamos pouco a pouco compreendendo a lei, os profetas, os salmos, e Deus vai nos dando mais e mais esclarecimentos com relação ao desenrolar dos planos. Para os discípulos também, isso ocorreu por meio de um processo gradual. Na Bíblia, há 17 textos onde Jesus lhes tinha falado sobre sua morte e ressurreição. Dizia ele, vou morrer e ressuscitar, morrer e ressuscitar. E porque eles não conseguiam entender essas palavras, estavam enxergando os fatos através de sua visão humana, natural, e interpretando-as com outra perspectiva. Mas o grande desafio é enxergar as coisas espirituais sob as perspectivas de Deus. A maioria das mensagens da Páscoa nos conclama a enxergar a vida olhando para o que vem depois da morte. Mas quando analisamos a Páscoa, segundo a experiência dos discípulos, compreendemos que o verdadeiro desafio que ela tem para nós é o seguinte: será que podemos ver a vida em meio à morte? Podemos ver as coisas com a perspectiva da ressurreição? Conseguimos ver a Cristo ressurreto em todas as situações da vida? Não há dúvida de que estamos cercados de morte por todos os lados. A lição que a Páscoa nos ensina é indagar a nós mesmos se podemos ou não olhar sempre para baixo, ou seja, sob a perspectiva de Deus.
Será que podemos ver a vida ressurreta circulando em meio às pessoas que estão cercadas pela morte? Só podemos responder isso afirmativamente se estivermos contemplando a vida com a perspectiva certa, a de Jesus. O nosso Mestre nos conclama a enxergar a vida em meio à morte, porque ele derrotou a morte, ele ressuscitou, e em meio à morte que nos cerca, ele vive, sempre para interceder por nós. Hebreus 7:25. À exceção do cristianismo, os fundadores de todas as outras religiões foram homens que morreram e permanecem mortos. Por causa disso, seus ensinamentos podem ser totalmente encerrados em pequenos livros que os seus seguidores obedecem religiosamente. Mas a situação do cristianismo é outra. O fundador da nossa fé morreu e ressuscitou. Ele está vivo e deseja que reconheçamos isso e nos relacionamos com ele segundo essa perspectiva. Antes dessa ressurreição, Pedro fazia promessas, votos e compromissos, mas geralmente deixava de cumpri-los. Certo dia, Jesus disse: Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Lucas 22:32. Em outras palavras, quando você se converter, adotará uma nova perspectiva e passará a ver que suas forças virão do Espírito e não de si mesmo. E, na verdade, Pedro viveu seu próprio Getsêmani, a negação, a separação do Mestre e posterior restauração. Tornou-se outro homem, e depois disso, sua vida passou a ser uma demonstração do poder do Espírito Santo e não das fraquezas de um homem comum. O apóstolo Paulo também passou por transformações grandiosas. Ele era perseguidor da igreja e blasfemo. Um dia, na estrada de Damasco, ele encontrou a luz de Jesus e ficou cego. Quando recuperou a visão, passou a enxergar com essa nova perspectiva. Naquele encontro com Cristo, Deus tocou o seu coração, transformando-o e tornou-o um dos maiores pregadores e testemunhas de Cristo, no qual a Bíblia nos registra. Infelizmente, muitos crentes ainda vivem a vida de Jesus como se estivesse ainda no túmulo, como se estivesse morto, como se não existisse ou que não fizesse parte da sua vida em comum. Todavia, nós percebemos que Jesus está vivo e Ele está presente e atuante na nossa vida. E nós precisamos ter uma perspectiva de que Deus está conosco sempre, está nos abençoando e cuida de nós. E isso é próprio de alguém que está vivo e não morto. Mas Jesus, Ele nos dá o desafio para que possamos entender, sob a sua perspectiva, como nós devemos agir nesse mundo. O que precisamos fazer é proclamar o seu amor e a sua misericórdia e dizer a todos que nós temos um Deus que morreu, mas que ressuscitou. E esse Deus é Jesus. O nosso desejo é que o Cristo vivo, pelo seu Espírito, revele a si mesmo, a cada um de nós, de forma de que o seu amor nos envolva totalmente e que os nossos planos sejam um desafio para todos e que a sua vontade tome posse das cordas do seu coração, até que, inspirado pelo amor de Cristo, nós oremos: Senhor Jesus, queremos seguir-te, queremos ver-te lá no Getsêmani, no julgamento até a crucifixão. Senhor, queremos seguir-te em todos os momentos, desde o Getsêmani até a crucificação. Queremos seguir-te tão de perto que possamos ver o Senhor ressurreto. Queremos seguir-te tão de perto que a nossa vida assuma um novo significado e que tudo seja útil para ti. Desejamos ver a vida sob o teu ponto de vista e não do nosso. Queremos começar a ver sob uma perspectiva nova, a perspectiva de cima,
a perspectiva da ressurreição e que o Senhor nos abençoe nesse propósito. Amém. E para encerrar essa mensagem, vamos fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos porque nós temos vida através da ressurreição de Jesus. E que todos nós possamos ter também essa mesma visão, essa mesma perspectiva da ressurreição. Saber que o nosso Deus está vivo, que Jesus está conosco. Obrigado por tudo, é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desta mensagem, compartilhe com seus amigos, com seus contatos, dê um like. E se você não se inscreveu ainda no canal, faça isso agora, para que essa mensagem seja transmitida a todas as pessoas. E nos acompanhe todas as terças-feiras nessa meditação sobre esses assuntos que trazem bastante conforto para a nossa alma nos dias de hoje. E que Deus te abençoe e você tenha uma semana feliz para a honra e glória do Senhor. Amém.